Jornal da Rede Alesp, com mais entrevistas, a gente vai falar agora com o José Conrado, que é secretário da Saúde da cidade de Franca, interior do estado. Ele nos fala sobre a situação da cidade diante da pandemia do coronavírus. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando com vocês aí. Secretário, o senhor poderia, para começar a nossa conversa, dar um panorama geral da cidade de Franca para nós? Olha, aqui na cidade de Franca, nós estamos com os dados de ontem, né? Nós estamos com 112 casos confirmados, 3 óbitos, sendo que um deles é importado de Minas Gerais, 34 casos suspeitos, 253 casos negativos e 47 recuperados. Nós estávamos ontem com 9 pessoas internadas, sendo 5 em unidade de terapia intensiva e 4 em leitos clínicos, dando uma taxa de ocupação dos nossos leitos separados para o Covid de 33%. E nossa taxa de isolamento social está bem baixa, 45%. Esses dados são de ontem, viu? Com a nova medida agora que o governo está liberando a partir do 1º de junho, como vai ficar o panorama da cidade de Franca? O senhor acha que vai poder estar retornando gradativamente a abertura dos comércios ou vai tentar ainda um isolamento social? Olha, a gente ficou pelos itens e as contas do governo do estado na fase 2, então a gente vai ter algumas voltas graduais. Eu acho que é importante essa volta, mas de forma responsável, com higienização, com aquelas restrições e critérios técnicos. Todos os estudos técnicos que a gente lê, quando você conversa com pessoas técnicas, equipe técnicas, sempre essas pessoas falam que a melhor forma da gente controlar a doença e não deixar que ela dissemine é o isolamento social. Então é isso que a gente pede aqui na cidade de Franca, que a população faça o isolamento social, se tiver necessidade de sair, que saia uma pessoa usando máscara e sempre lavando as mãos. A grande preocupação dos municípios são os hospitais. Como que está, os hospitais da cidade, está preparado, secretário, para um possível aumento de casos da doença do Covid-19? Isso mesmo. O que a gente fez? A gente abriu, contratamos da Santa Casa, que é um hospital filantrópico aqui em Franca. A gente contratou, isso eu estou falando para o município de Franca, tá? A Santa Casa, que é de gestão estadual, ela tem 10 leitos de UTI pro Covid, 15 leitos de UTI separados para o Covid, vão ser habilitados pelo governo do estado mais 10 leitos. O governo do estado também vai habilitar 24 leitos de enfermaria. Nós contratamos, além desses 24, mais 20 leitos pelo município lá na Santa Casa, de enfermaria. Montamos um hospital de campanha com 20 leitos, podendo aumentar para 40, em vez da gente montar esse hospital de campanha em estádio ou no parque de exposições. A gente contratou o Hospital da Caridade aqui em Franca, que é o IMA. Então, lá nós contratamos deles 20 leitos, podendo aumentar para mais 40 se a gente tiver necessidades. Nós temos aqui em Franca, na urgência e emergência, um pronto-socorro municipal adulto, um infantil e 2 UPAs. O que a gente fez? Pegamos o pronto-socorro adulto, tudo que é sintoma respiratório vai para o pronto-socorro adulto. Dentro do pronto-socorro, a gente conseguiu fazer 32 leitos de enfermaria, sendo 5 deles com respiradores. Pedimos também para o governo do estado, se ele tiver a possibilidade de equipar com 17 respiradores, a gente consegue manter lá, fazer aqueles leitos de estabilização, onde o paciente pode ficar estabilizado por 72 horas até abrir um leito de vaga de UTI.
Secretário, a gente vê que vocês estão tão bem preparados, vocês estão se preparando aí, né, para a chegada da pandemia no interior do estado. A gente sabe que durante muito tempo São Paulo concentra ainda a maior parte do número de casos, mas existe uma tendência de expansão dos casos para o interior de São Paulo. A minha pergunta é o seguinte: como é que estão vocês aí em Franca? Estou vendo que vocês estão preparados, pelo que o senhor falou. Como é que estão o entorno? Como é que estão outras cidades do interior do estado, aí na região do senhor? O número de casos tem aumentado muito. Como é que está o contágio? Eu queria que o senhor fizesse um relato mesmo da situação, não só de Franca, mas aí do entorno de Franca também. Sim, aqui a nossa região aqui é da DRS8, então nós somos em 23 cidades, divididos em 3 colegiados. Então, aí qual que é a referência aqui? Santa Casa de Franca, Santa Casa de Ituverava e Santa Casa de São Joaquim da Barra. A referência é Franca. Então, o que a gente trabalhou em conjunto? Porque quando o Estado viu esses números, ele viu da região e não só do município de Franca. Então, como eu já falei do município de Franca, vão ser habilitados mais leitos aqui, também serão habilitados leitos em Ituverava e leitos em São Joaquim da Barra. Estamos, a BRF daqui, junto com a secretaria de todas as cidades, aqui das 22 cidades da região, a gente trabalhou em conjunto e estamos tentando manter a nossa curva aqui, uma curva em que o sistema de saúde aqui consiga manter. Por exemplo, Franca tem 112 casos. A região inteira tem 192. Então, são poucos casos nessa região aqui, na nossa região aqui. O que a gente tem observado? Que nas últimas semanas o nosso número tem crescido. E isso gera para nós uma grande preocupação. Por isso que a epidemia é dia a dia, a gente vai analisando e se tivermos que tomar medidas drásticas como fechar novamente tudo, o que a gente vai conseguir abrir, porque estamos na fase 2, pode ter certeza que a gente tomará essa decisão aqui. O secretário, vamos voltando a falar de Franca, né, para ver se as medidas como a população está reagindo. Nós sabemos que o uso das máscaras e o distanciamento das pessoas é uma das medidas de prevenção para a não proliferação do Covid-19. As pessoas estão respeitando essas medidas? Olha, eu vou te falar uma percepção. Quando o nosso prefeito aqui, o prefeito Gilson de Souza, ele já foi deputado estadual por 5 mandatos. Ele lá no começo da quarentena, a gente começou a quarentena aqui um pouco antes do governo do estado. A gente começou aqui uma semana antes. Então, a gente hoje acha que a decisão dele foi acertada, foi muito técnica e não política na época. E por isso que a gente acha que a gente conseguiu segurar os números até agora. Quando foi decidido pelo governo do estado a obrigação do uso da máscara, a gente percebeu na nossa população aqui um aumento no uso de máscaras e um aumento nesse distanciamento. Isso era bem perceptível nas filas de banco. Então, antes da obrigatoriedade, você passava, tinha mais aglomeração, tinha muita gente sem máscara, a gente pedia, a gente falava, mas depois a gente percebeu uma consciência da população. Isso é uma percepção. E o secretário, a gente sabe também que nos municípios, Franca, perto de São Paulo, é bem pequeno, né? Como é que está a população de idosos nas cidades? Ela é grande porque ela é um grupo de risco, né? Qual é o número? Vocês têm uma estatística de idosos dentro do município de Franca? Olha, nós temos a nossa população de idosos, é uma população alta e é uma pergunta interessante, porque na nossa epidemiologia aqui, o que a gente tem observado? O maior número de casos de Franca é entre 30 e 49 anos. Então, isso significa por isso da nossa baixa em óbitos.
Então, a maioria dos nossos casos são entre pessoas e mulheres de 30 a 49 anos. O que a gente tem feito com a nossa população idosa? A gente vacinou a nossa população idosa em mais de 123%. Nós já fizemos 45.407 doses aplicadas da vacina. Nós começamos a vacina aqui em 23 de março, a vacina de gripe. A gente teve uma baixa de idosos nos pronto-socorros, porque a gente tem pedido para que só procure o pronto-socorro se tiver febre alta e falta de ar. Tá certo. Eu gostaria de agradecer aí o José Conrado, que é secretário de Saúde da cidade de Franca. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado, secretário, por dar aí um panorama de como que está a situação da Covid-19 aí na região do senhor. Muito obrigado. Até a próxima entrevista. Obrigado vocês pelo espaço que deram para a gente aí. Bom dia. Obrigado.